Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar, bater um papo muito legal com o Matheus Pasquarelli. Ele que é influenciador e ele é um ícone da beleza e da moda. E o conteúdo dele sempre traz essa força da autoestima e do empoderamento, porque ele é um jovem negro e parte da comunidade LGBTQIAP+. E a gente tem aqui também a nossa especialista da Brasil Prévia, Cássia Yamada, que vai tirar as nossas dúvidas sobre educação financeira de uma forma bem simples. É isso mesmo, Cássia? É isso aí. Seja bem-vinda. Oi, Bia. Oi, Matheus. Oi. Feliz de estar com vocês aqui, Olha, viu? eu tô ansioso, viu? Bom que a gente já vai fazer uma troca babada aqui. Coisa boa! A gente gosta de troca, Matheus. Ótimo você falar isso. Obrigada por estar aqui com a gente. Um Sim, prazer receber obrigado você. vocês. A gente quer saber muito da sua história Sim. e usar a sua história para poder dar as dicas para as pessoas que estão aqui assistindo e ouvindo a gente. Claro, claro. Bom, vou começar, né? Vou dar um resumão, que é aquela longa história. Porque é um resumão mesmo, Cássio. Já vou até me adiantar. É modelo, ator, criador de conteúdo, RP. A gente é múltiplo. Gente, ele é múltiplo. Quero saber como que você faz tudo em tão pouco tempo, que você é novinho também. Verdade, sim. Na verdade, eu comecei já a minha independência financeira, inclusive com um programa que era de jovem aprendiz, né? E aí eu iniciei com 16 anos, porque eu queria ter meu dinheiro, eu queria poder fazer minhas coisas. E era sempre muito chato dentro da minha realidade ter que pedir coisas para minha mãe, né? E ela não podia me proporcionar o que eu queria, né? Porque quando a gente é jovem, a gente quer ostentar as roupinhas. Aí eu falei, pô, vou trabalhar para conseguir meu dinheiro para poder comprar minhas coisas. E aí eu comecei o Jovem Aprendiz. E aí lá abriu minha mente, assim, nossa, eu tive muita oportunidade muito novo dentro da empresa, porque eu comecei dentro de um arquivo, aí depois de um tempo ele me promoveu pro credenciamento, isso tudo é na área da saúde, tá? Um convênio. Aí depois fui pra relação empresarial, tudo isso com 20 anos. Então eu tive um grande crescimento, assim, dentro do mercado de trabalho CLT em si. E lá já tava abrindo minha mente, porque eu tava cursando design gráfico, né? Porque eu fiz um tecnólogo de 2 anos, aí eu fiz design gráfico. E abriu minha mente, assim, porque eu vivia dentro de um universo onde a informação não chegava dentro da comunidade. Então, a gente não sabia como lidar, não sabia por onde começar. Via na televisão, sempre pessoas muito distintas que não pareciam comigo. E aí, meu Deus, o que eu faço? Onde eu começo? E aí, quando eu cursei comunicação e conheci pessoas na faculdade, conheci pessoas dentro do mercado de trabalho, abriu minha mente e viu que eu poderia ir atrás do meu sonho. Nossa, é exatamente isso que a gente quer, que as pessoas vão atrás dos sonhos. E você começou super novinho fazendo tudo Sim. isso. Falou que abriu a mente e tudo mais. Mas daí, de você ter tido contato com tudo isso, até se tornar um criador de conteúdo, como foi esse passo? Foi uma loucura, né? Porque eu sempre fui muito inseguro. Eu trabalhava CLT, mas eu já produzia conteúdo. Porque era a minha segurança. Eu não tinha segurança que aquilo poderia ser minha renda fixa um dia. Então eu começava a linkar os 2 trabalhos. Eu lembro que meu chefe se incomodava um pouco quando eu ia com o cabelo muito armado. Ele me questionava, mas eu precisava daquele emprego. Então, eu precisava trabalhar. E aí eu me submetia a diminuir meu cabelo, mas eu sempre ia com uma mochilinha, com secador e etc. Porque eu usava muito um flat top, que foi da forma que eu comecei e marcou muito a minha imagem. Então, eu sempre carregava na minha mochila do trabalho uma outra peça de roupa e um secador, laque, porque eu arrumava meu cabelo nos banheirinhos mesmo para poder ir pro evento, para poder ir para um trabalho depois. E eu ia linkando os 2 trabalhos até eu ter a certeza que eu poderia viver realmente daquilo. Mas isso vem de educação de casa, porque eu cresci com a minha mãe em 2 empregos para poder me sustentar. Porque minha mãe me teve super nova também. E aí ela teve que começar a trabalhar pra, né, sustentar a criança. E aí eu aprendi que a gente tem que se virar, a gente tem que dar um jeito pra tudo. Então, eu comecei, praticamente tinha 2 empregos já com 16 anos. Sensacional. Sim. Bia, ele é inspirador, né? E aí, assim, não sou tão novinha como o Matheus, né? Mas ele me faz lembrar muito o meu início, Matheus. Porque eu também
comecei como contínuo, você nem sabe o que é isso. Mas é meio que um jovem aprendiz também, Sim, com 17 sim. anos. E o que me faz ficar mais ainda inspirada pelo que você me falou agora, falou pra mim, pra Bia aí, é a questão da gente ter plano A, plano B e plano C. Independente da Sim, idade que a gente tem, né, sim. Bia? Sim. Incrível isso, Aham. Matheus. Porque você tem essa consciência desde Com sempre, né? certeza. E o mais legal que, assim, hoje em dia, né, tudo isso que eu vivi, eu vejo que foi uma baita oportunidade para abrir minha mente e para entender como funcionam as coisas. Porque eu fiz parte muito tempo de um grupo de uma igreja que a gente, por exemplo, vendia marmitex, fazia conquista no farol. Eu tive o conhecimento de saber me virar e ter dinheiro. A gente pode fazer de tudo para ter dinheiro, entende? Obviamente que cada um tem uma realidade diferente da outra. Mas através daquelas coisas que eu fazia ali com aquela galera, tipo, me deu muito, assim, uma visão de empreendedorismo mesmo. Sensacional. Sim, Sim, pra si, né? Empreendedorismo Exato. pra si, não necessariamente uma empresa mesmo. exato, Era você que estava exato. sendo… Sim, sim. Ah, isso é muito legal. Agora, você falou da questão do cabelo, me chamou muita atenção Uhum. quando você estava falando do seu chefe, que Sim. tinha, sei lá, uma outra visão, vamos chamar sim, assim. Sim. E aí, como é que isso virou para você fazer… Agora, ser tão expressivo nessa questão do cabelo, porque, vamos combinar, né? Se qualquer um que acompanhar o Matheus nas redes sabe que ele tá com cabelo novo a cada Sim, semana, sim, praticamente. sim. E como é que foi isso? Por que você escolheu esse nicho? Então, me doía, né? Porque, na verdade, eu nunca tive a oportunidade de conhecer minha estética e o meu cabelo. E o meu trabalho, ele abriu essa margem. E aí eu falei assim, gente, aí o pessoal ficava me perguntando, Matheus, como que você faz esse cabelo? Como que você se veste dessa forma? Aí por isso que eu virei a chavinha, aí que eu virei a chave. Porque, na real, eu comecei como modelo. Eu sempre sonhei em ser modelo. Aí eu, meu Deus, eu quero modelar, vou nas agências e etc. Ai, você não é o perfil, eu ouvi vários não. Meu Deus. Então vou começar independente. Aí fui atrás de vários brechós que abriram várias portas pra mim, que fizeram vários ensaios fotográficos comigo gratuitamente. Eu lembro que eu ia lá no centro da cidade, com minha mochilinha com troca de roupa, fotografava no meio da rua para aquilo eu ter material e poder postar nas minhas redes. E aí a galera começou a perguntar, Matheus, como que você faz isso? Como você faz aquilo? E a partir daí que eu comecei a criar conteúdo e criar amor por isso também. Porque eu falei, não, tem pessoas que necessitam e precisam de mim dentro dessa plataforma, onde não tem muitos, mas que eu posso mostrar um pouco da minha cultura, um pouco do que eu gosto, um pouco do estilo. E como a gente é amplo, né? E eu sendo homem, preto, isso é potente de mostrar beleza, de mostrar estética. E que também não existe padrões, né? Para todos os homens aí desse Brasil entender que hoje eu, por exemplo, tô aqui de rosa. Isso não define gênero nenhum. Nenhum. Cor não define gênero. Então, eu vejo que é um conteúdo potente, que não só o meu trabalho, mas vai ajudar outras pessoas também. Sim, falando nisso, até você teve essa virada de chave Aham. para poder produzir nesse ponto. A gente Sim. sabe que quem te segue também acompanha isso, essa força que eu falei lá no início, tem muita força o seu Sim, conteúdo. obrigado. É verdade, nesse sentido. E aí, ajuda também as pessoas nessa questão identitária e também de autoconfiança, Sim. que muitas pessoas não têm, principalmente as pessoas pretas, que ficaram Claro, assim, claro. à margem, né, do que era o padrão na época, que ainda bem que está sendo desconstruído. E aí eu queria saber como é a recepção delas do seu conteúdo. Uhum. O que você recebe delas? Isso é muito bom, né? Porque realmente as pessoas consomem, elas acreditam. E quando eu compartilho, por exemplo, uma conquista, é como você se enxergar, né? Porque, por exemplo, eu via a televisão, não tinha referência nenhuma, entende? Modelo. A gente tinha a única referência da Gisele Bündchen. Óbvio que ela é uma grande modelo, uma grande profissional, admiro muito, inclusive. Mas ela não parecia comigo, entende? Então, para chegar naquela profissão, eu precisava parecer com ela. E a partir daí que eu vi a necessidade da gente estar dentro das plataformas, na televisão, nos lugares. Que é aquele, né, famoso papo de ocupar espaço, Claro. mas ele é importante, porque tem pessoas que se espelham, entende? Sim. Então eu me espelhei, teve alguém que foi minha referência. Então acredito que eu seja a referência, e assim é por gerações e gerações, sabe? Ai, perfeito. E Aham. precisa. Precisa muito. Precisa muito. Muito, exatamente.
Ai, gente, o espaço é de todos, pelo amor de Deus, né? Não precisa mais achar que de um só, de todos. Claro. E aí, Matheus, eu queria voltar nesse assunto que você falou que sua mãe tinha 2 empregos, então ela sabia da necessidade de ganhar dinheiro, obviamente, para cuidar de você e dela. E eu queria saber se educação financeira era um assunto na sua casa. Nossa, nunca, nunca, nunca. Porque, por exemplo, sempre foi minha mãe e minha avó, né? No caso, morando juntas, aí minha mãe engravidou. E aí, nasci, né? E aí, minha mãe foi fazer todo esse corre de ter 2 empregos, me sustentar, de trabalhar. Tanto que minha mãe teve um reconhecimento profissional por tanta coisa que ela fez, muito nova também. Porque ela não tem uma faculdade. Então, ao mesmo tempo que a pressão veio muito pra mim, né, de fazer diferente, eu já colocava isso na minha cabeça, porque querendo ou não, quando a gente nasce numa outra realidade, a gente cresce um pouco revoltado de tipo, nossa, eu quero ter independência, eu quero poder ajudar minha mãe, eu quero poder mudar a realidade da minha família. E eu não entendia nada de educação financeira. Minha família nunca teve um cartão de crédito, por exemplo. Entende? E com 18 anos, qual era o meu sonho? Era ter cartão de crédito, porque todo mundo falava do bendito cartão de crédito, entende? Então, eu praticamente sujei meu nome já com 18, 19 anos. Porque eu não tive essa educação. Eu só pensava no consumo. Porque quando a gente é jovem, a gente só pensa no consumo. E ainda na base familiar, quando não tem um instrumento, quando não te educa, a minha casa ninguém sabia sobre. A escola não fala sobre educação financeira, então é algo que assusta. Quando fala assim, assusta a gente. Mas agora que estamos chegando nessa fase adulta, é necessário, a gente vê a necessidade disso e depois pesa, entende? Então por isso que é necessário a gente falar sobre isso, sobre sistemas que existem, enfim. É bom você levantar esse ponto, porque tem gente que acha que é um assunto chato, e não é. Muito pelo contrário, até a gente tá fazendo isso aqui para descomplicar mesmo. Eu tô apaixonado por falar sobre educação financeira, inclusive. Agora, o meu papo com os meus amigos, inclusive empresários, né? Porque a maioria dos brasileiros hoje em dia, uma grande porcentagem é empresários. Sim. Então é legal falar sobre educação financeira, não só sendo empresário, mas para ter um controle, para ter uma programação, muda tudo, gente. Então é legal você falar que já fala isso com os seus amigos, que eu ia mesmo te perguntar se você tem essa conversa. Com os amigos você tem, mas e com o seu público? Você também fala? Com o meu público, eu tô começando a trabalhar isso. Porque, na verdade, a gente fica com muita vergonha quando a gente não tem conhecimento de falar sobre algo. E por isso que eu entendo também que você não saber não é vergonhoso. Não, de jeito nenhum. Eu acho importante a gente se jogar pra entender sobre o assunto, aprender errando, sabe? Começar errando, enfim. Eu tô muito aberto, então eu sempre troco com os meus amigos. Por exemplo, algo que a gente tava falando muito sobre esses dias é o rendimento, sabe? Então eu não sabia o que significava rendimento. E aí agora que eu tô procurando saber, entender, porque eu quero viver de rendimento também, gente. Então tem muita ferramenta, tem muita coisa que o brasileiro não sabe, que essas informações não chegam na comunidade, não chegam nas escolas. Ninguém sabe, ninguém entende. É um assunto que assusta as pessoas. Acaba até assim, além de assustar, né, Matheus? Acaba fazendo as pessoas se afastarem e não procurarem muitas vezes ajuda. É o que você falou. Exato. Você é corajoso, né, Bia? Tem coragem de falar, eu vou errar, eu vou acertar, mas vou continuar tentando. Acho que a coragem para isso é muito importante também. Educação financeira, na minha opinião, Matheus, não sei a sua, da Bia, mas assim, o Brasil ele tem que evoluir muito. Ele precisava ter isso aí de berço, de base, né? Você tem muita sorte de ter uma mãe e uma avó que estão por trás e que realmente se preocupavam. E não sei se foi consciente ou inconsciente, mas já pensavam em plano A, plano B, em várias opções. Se um der errado, tem uma outra pra estar apoiando, né, a realização dos projetos de vocês. Mas não é todo mundo que tem isso, né? Então, parabéns pela coragem também, viu, Matheus? Porque foi muito louco, assim. A minha avó teve que parar de trabalhar pra cuidar de mim. E aí minha mãe era a única renda da casa. Então ela trabalhava em 2 empregos, ralou muito pra poder me sustentar. E aí quando a gente fala de educação financeira é algo que, além de assustar as pessoas, a galera já se retrai, já fala, ai, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, só tenho dívida, não tem como eu cuidar, não tem como falar de… A galera já corta o assunto. Sem saber que, sei lá, com 10 reais… Nossa.
por mês Exato. você consegue já iniciar algo, entendeu? Você Perfeito. pode deixar ali no banco rendendo esses 10 Isso. reais, jogando cada mês. É 10 reais, é 5 reais, é R$1, é dentro das suas condições, ok. Mas se é um dinheiro que você esquece, R$1 por dia, sei lá, que você arrecadar no ano, quanto você vai arrecadar, entendeu? Exato. Então é sobre. E além disso, Cássia, até você me corrija se eu estiver errada, mas além de só não ser só o dinheiro, vamos supor, R$1. Ah, mas um ano, 365, tipo, é um valor que não é tão alto. Mas, se você pensar, é mais a questão da postura da pessoa. Exato. Dela mudar o Bia. pensamento, de que Sim. ela tem de poupar, assim. Exato. Com esse R$1, você já vai trabalhar a sua mente, né? Que você tem que guardar aquele dinheiro. Daqui a Isso. pouco esse R$1 vira 100, Exatamente. entende? Porque às vezes, gente, R$100 vai assim, ó. Nossa. Entendeu? A gente nem sente. Então, se é um dinheiro que você vai, ó, vou deixar ali, não vou mexer nele, vou esquecer desse dinheiro. Quando você vai ver, rendeu muito mais, Ele entendeu? trabalhou pra você. E Exato. assim, né, Bia? O tempo, ele é um aliado nisso, né, Matheus? Então, quanto antes começar e ter essa consciência, despertar esse comportamento melhor. Você falou de R$1, Matheus, mas eu gosto de usar um exemplo muito interessante. Quando você fala assim, você gastou R$3 ontem? Putz, gastei R$3. Agora é tudo fácil, é Pix, né? Cartão, não precisa mais ter as moedinhas. Mas fala, a maioria fala, gastei. Você gastou no que? Eu comprei um chiclete. Comprei uma bala. Falei, gente, faz R$3 por dia. Sim. Você foi numa pizza no final de semana, você foi… Não é que não é pra ir, Claro, tem que ir. A gente tem que também usufruir. Mas, às vezes, os R$3 por dia, que no final do mês vai dar os R$50… Se a gente parar pra fazer uma conta, eu sou a chata da conta, né? Mas, às vezes, falar assim, ó, R$3 por dia, 50 por mês, Matheus. Uma vez eu mostrei isso pra uma colega minha, né? Eu tenho também… assim, uma vivência grande aí nesse mercado, né? Chato também, né, Matheus? Que não é legal falar tanto de dinheiro. Mas, às vezes, R$50 por mês, em 20, 30 anos, você garante aí a sua casa. Exato. Você garante o seu carro. Gente. Gente, assim, é uma coisa tão simples. Falar, não é possível. Garante, Matheus. Exato, garante. Não é? E eu tô vendo, assim, porque, né, quando eu comecei a trabalhar e tal, eu vi, caraca, quanto dinheiro, não sei o que lá. E você se assusta, porque de repente você não tinha nada, né? E de repente você vê aquela quantidade de grana. Aí você vai gastando, porque a gente gasta com muita bobeira mesmo. Então, se você colocar esse freio, esse controle, eu falo até por mim mesmo. Você realmente fala, não, realmente é momento de se posicionar. Eu tenho uma melhor amiga minha, que ela, com 27 anos, já comprou a casa dela. Olha isso. Ela comprou uma casona. E aí ela tava me contando sobre educação financeira, sobre os rendimentos dela. Tipo, ela me mostrou o saldo bancário dela, tipo, ela não quebrou. Por exemplo, ela comprou a casa, E reformou ainda a casa e não quebrou. Porque ela tem dinheiro guardado rendendo, ela estabelece uma meta de uma quantidade de dinheiro que ela vai gastar por mês. Incrível, Se aquela gente. quantidade de dinheiro acabar, ela não gasta, ela não sai de casa. Ela tem dinheiro. Se ela quiser, ela pode tirar lá dos outros bancos da conta, porque ela tem rendendo. Mas ela tem a disciplina. E ela tem a disciplina, que ela como se reeducou dessa forma, entende? Então, é mais a disciplina mesmo. Perfeito. Então, quando a gente coloca uma disciplina, porque ela poderia gastar. Claro. Ela tem dinheiro. E não é sobre só ter dinheiro, sabe? E sobre o objetivo também, Exato. no fim das E contas. E ela me escolhas, né, falou. Bia? Escolhas, né, Matheus? Cortei os gastos. Esse ano é a casa, ano que vem vai ser o casamento. E tudo muito organizado. E eu fico chocado. Eu falo, meu Deus. Aí ela me fala, quando você estiver chegando… Ela fala que é minha irmã mais velha. Quando eu quero que você fique com muito dinheiro, ela fala. Quando você estiver chegando nos 30, eu quero ver você também dessa forma, entendeu? Aí eu falei, sim, é isso que eu quero pra mim, entende? E ela, tipo, tá com 26, 27 anos. Sim, Sabe? Então, maravilhosa. O Matheus de 20, de 30, de 40, de 50, Exato. vai continuar realizando, Exato, né? Matheus? continuar realizando, porque é um isso. processo, né? É um processo. Exato. Tem alguma dúvida, assim, muito grande que você tenha? Porque nós temos aqui uma especialista. Eu já quero muito saber, porque, por a chata exemplo… do dinheiro, né? Por exemplo, o que ela me falou de rendimento, né? Resumidamente. Ela tá lá, deixando o dinheirinho dela, rendendo, etc. Hoje em dia, o banco dela rende 6 mil por mês. Entende? Então, daqui um tempo… Um belo investimento. Daqui um tempo, o banco dela vai estar rendendo 20 mil. Ela não vai mais precisar
trabalhar, digamos, ela não vai precisar trabalhar, obviamente, porque a gente quer dinheiro, mas aí ela vai meio que não precisar se desgastar tanto mais. E aí eu queria entender por onde que começa, como que funciona, mais sobre rendimentos. Sensacional, Matheus. Você primeiro assim, eu tô ficando apaixonada pelo Matheus aqui, né, Bia? Não tem como, Já não. sou fã da Bia aqui, mas Matheus, incrível. Ai, Você que tem uma tudo. consciência muito importante. Todo mundo fala, nossa, como você é maduro e tal, mas é porque as experiências, precisa, parece que eu vi né? muito. E aí, assim, você já tem o lado da atitude, Aham, né? A coragem sim. de começar, de se não der certo, tentar e ser incansável nessa busca, né? Quando você fala de rendimentos, aí você trouxe um dado aqui, 6 mil por mês de rendimento. É bom ou ruim? Depende, né? Depende. E assim, a gente fala que é muito importante, além de a gente entender os objetivos, mas o primeiro passo também é entender e respeitar o que você busca com esse rendimento, né? Então, o que é rendimento hoje, Cássia? Matheus, 6 mil tá bom. Mas e se esse rendimento, em algum momento, dependendo do que você escolher, não for tão positivo? Será que você vai estar Sim. confortável? Esse é o primeiro ponto importante quando a gente fala de rendimento. Porque ele pode ser bom, mas dependendo do cenário aí, você tá ouvindo um monte de coisa acontecendo no mundo, economia, né, Sim. global, ele pode influenciar nisso. E aí vem um outro ponto, Matheus, que é a questão da informação. Tem muita informação também, né? Nossa, muita. E aí a informação, ela acaba sendo fundamental para você também fazer boas escolhas de acordo com os objetivos que você tem. Aham. Então, assim, o Matheus é uma pessoa que ele quer ter a segurança de daqui a 10, 20 anos ter uma reserva que vai proporcionar para ele uma renda de 6 mil por mês. Eu vou pegar o seu exemplo. Sim. Então, talvez, algumas escolhas hoje, né, de fundos, seja de investimento de renda fixa, poupança, ações, eles precisam ser bem definidos agora para você colher lá na frente. Sim, sim. Tá? Então, assim, tudo vai depender muito do que você tá buscando como objetivo e o prazo. A Bia falou muito da questão do tempo e da disciplina. Isso é fundamental. Uhum. A sua amiga, ela tem hoje 27 anos, mas daqui eu tenho certeza que com essa consciência que ela tem, daqui a 10, 20 anos, como ela tem essa consciência desde cedo, o dinheiro e o tempo trabalharão por ela. Exato. Tem outra Não coisa. é verdade isso, Exato, Matheus? exato. E ela me fala sobre vários tipos de investimento. Por exemplo, agora ela fez um também de um terreno, que eu achei muito legal. Que ela comprou esse terreno, investiu um valor X, mas ela me falou que daqui uns anos ela vai poder repassar esse terreno, ele vai custar o dobro. Entende? Então ela investiu Isso esse aí. valor Ele agora. vai valorizar. Vai Ele vai valorizar valorizar no tempo. bastante. É isso Então, mesmo. Então, ela já tem um rendimento É isso. futuro. Ela, entendeu? ela já fez um planejamento de como Exato. fazer esse Daqui dinheiro uns render. anos, por exemplo, ela teve esse gasto agora, mas ela pensou, daqui uns 10 anos ou 5 anos, esse terreno, Sim. se ela quiser repassar, se ela Sim. quiser que ele rende mais ainda, ele pode até ficar mais caro. Porque é um dinheiro que ela reservou pra investir nisso. Então, E aí, perfeito. lembrando que não é tudo também assim, né? Tudo são escolhas e são… Eu brinco que a gente tem que ter várias caixinhas diversificando o nosso dinheiro. Sim. Eu coloquei uma parte lá no terreno, uma outra parte eu deixei num banco, uma outra parte eu posso deixar dentro do banco em vários outros em vários fundos, uma previdência, um fundo, uma poupança. Mas sabendo que… Eu vou pegar o exemplo do terreno também. Se eu precisar do dinheiro amanhã, ela tem que entender que o prazo, ela pode perder se ela precisar se desfazer hoje. Então, essa consciência que ela tem também é muito importante, Matheus. De que eu tenho que esperar para colher bons frutos lá Exato. na frente, né, Bia? Eu acho que Exato. planejamento financeiro Exatamente, passa por isso que a gente também. fala Claro. bastante do planejamento. E aí, pegando todo esse gancho que a gente está falando bastante do seu passado, falamos agora do presente, demos o exemplo da sua amiga. Agora eu queria saber o seu. O que você almeja para o seu futuro? Exato. Quais são os seus planos? Então, gente, eu amo falar de futuro, né? Desde lá dos 16, eu ficava puto com o ônibus lotado, com o trem lotado, mas eu só ficava focando no futuro. Meu Deus, não, daqui uns dias vou tá, e papapá. Eu sou uma pessoa muito de pensar no futuro, realmente. Então, daqui a um tempo eu quero investir num negócio. Ainda não defini, na verdade eu meio que defini, só que eu não quero falar muito ainda, entendeu? Mas eu quero ter um negócio, só não sei se eu vou colocar… eu vi uma estratégia também de mercado, que eu vi que pode funcionar, né? Que muitas pessoas que lideram empresas, elas não aparecem, elas não se mostram. Então, eu tô pensando muito bem nessa estratégia, talvez, de ter um negócio ali, mas ninguém saber que é meu, entende?
Porque isso pode dar muito certo também. Então, tô pensando em várias estratégias e pesquisando bastante coisa, né? E fora casa própria, os planos de viajar o mundo, assim, porque eu sou uma pessoa que ama viajar. Ai, E eu fui para 3 países, assim, que eu tive a oportunidade e pirei, assim, realizei um sonho, inclusive, que eu sempre quis sair do país e realmente eu estive lá. Meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô aqui. Eu fiquei desesperado. Eu vi que você adorou, acompanhei. Foi maravilhoso, foi muito bom. Então, eu sou movido a futuro, né? E além disso, uma preocupação que hoje em dia eu vejo muito, que as pessoas não falam e tal, inclusive esse meu meio, né, que é a blogueiragem, a galera tá muito focada em bolsinha, né? Ai, comprar uma bolsinha de grife, etc. É 20k, é 19k. Mas a galera não pensa que se essa bolsinha realmente vale a pena, entende? Vai te quebrar aqui, vai faltar aqui, ou você realmente tá fazendo isso porque é algo que tá em alta, que tá todo mundo fazendo, então vamos fazer, vamos mostrar. Mas você se preparou para isso? Realmente é algo que não vai te prejudicar? Eu tenho as coisas dentro dos meus limites, eu coloquei isso muito na minha cabeça. Porque realmente uma coisa que pira muito a gente é conforme vê o Instagram, ver tudo que acontece nas plataformas e a vida das pessoas, você fica, meu Deus, eu preciso ter isso, eu preciso me vestir de tal forma. E não, sabe? Tudo tem que ter um controle. E é engraçado você falar isso, porque assim, no fim, vive da aparência que você está mostrando ali, mas não Sim. é viver de aparência. Exato. Tem uma diferença bem sutil aí do dar e pro de, mas é isso, né? Você não vive de aparência pra falar Exato. que vou ter a bolsa de 20k, mas não cabe no meu orçamento, mas vou ter mesmo assim. Mesmo assim. Isso nunca entrou na sua rotina, não? Nunca entrou de forma alguma. Eu prefiro andar com a minha da 25, muito feliz com o meu dinheirinho no bolso, sabendo que eu tenho dinheiro. Porque assim, gente, eu sou capricorniano, né? Começa por aí. Puxa, começa por aí. Então, não ter dinheiro na minha conta já me deixa muito estressado. É uma coisa que já me tira do controle, eu já fico nervoso. Mas enfim, realmente uma parada muito louca que eu vejo, que realmente as pessoas compram bolsa, você vai ver o valor. Eu fico, gente, 20 mil reais numa bolsa, assim, quero pra minha vida, mas eu quero poder ter e não, tipo… De uma forma confortável, né? Não quebrar pra isso. 20 mil, meio assim, né? Mas, né? Porque, né? Eu sou meio assim. Mas mesmo assim, de não quebrar, sabe? De não te prejudicar, de ter aquilo, Sim. Entende? E você acha que isso vem um pouco de você não ter um trabalho que seja CLT, que seja… registrado, porque você já teve esse trabalho, que você tinha todos os benefícios, vamos chamar assim. Então eu preciso ter conhecimento de tudo. Eu sou minha empresa, eu preciso entender como vai estar minha aposentadoria daqui a uns anos, por exemplo. Que é algo que eu estou aprendendo agora, porque realmente eu não entendo nada. Estou aprendendo, quero entender mais. Pra até mesmo passar pras pessoas, porque beleza, né? A galera pensa, vou empreender, vou viver o agora, tô ganhando dinheiro, vou viajar e etc. Tá, mas e daqui uns anos? Eu acredito que a internet não vai durar para sempre. É o que sempre eu falo com os meus amigos, gente, e amanhã? A internet tá mudando muito rápido, vai existir outra plataforma? Grandes youtubers já não conseguem mais trabalhar com a plataforma. Entende? Tiveram que repensar e ressignificar o conteúdo para continuar produzindo e trabalhando. Então é tudo muito assustador, não é uma garantia. Então tem que garantir o amanhã, tem que pensar no amanhã, senão já era. Seu Matheus é perfeito, né? Nossa, Gente, eu tô parecendo perfeito, tá? Mas muita coisa que eu tô falando, eu tô aqui, ó, na prática, ó, macetando aqui na prática. Eu tô aprendendo muito aqui com ele. Quando ele fala das bolsinhas, tem que controlar, né, Bia? Exatamente. Tem que ver o que quem cabe não ama no… uma bolsinha? Pois Quem não ama uma bolsinha, Vamos né, Matheus? concordar. Mas tem que caber no bolso, Tem que caber né? no bolso, a Antes. bolsinha. Exatamente. E aí, Cássia, o Matheus falou uma coisa interessante. Ele falou assim, vou pensar na minha aposentadoria. Sim. Que eu acho que é interessantíssimo. A gente fala de futuro, todo Pra mundo… muitos empresários, né? Quem não é CLT não tem essa garantia, gente. Exato. Então a gente tem que pagar. A nossa empresa, assim como uma empresa CLT paga todos os seus direitos, né? Você tem que pagar os seus, porque você é a sua empresa. Exatamente, tem que pensar nisso. E aí também tem muita gente que pensa que previdência é só aposentadoria.
Que assim, tem essa vertente, Verdade, tem mas não é mesmo. só isso, né? Não é só isso, né? Olha, Ela já tá tô aí. curioso. Vamos lá, né, Matheus? Não, o Matheus é perfeito, viu? Mas vamos lá, né, Matheus? Muito bom, assim, a consciência que você tem primeiro, né? E quando você fala em aposentadoria, realmente a Previdência, como a Bia perguntou aqui, tem muita gente que só vincula esse instrumento de guardar dinheiro, que é a Previdência, com a renda de futuro, com a aposentadoria. E, na verdade, eu posso usar o instrumento Previdência como uma forma de guardar dinheiro para qualquer projeto de vida. Você me falou de querer comprar uma casa própria, por exemplo, né? Eu comecei a guardar dinheiro na minha Previdência também lá com meus 18 anos. E aí, consegui a minha casa própria com a minha Previdência, porque depois de 20, 30 anos, eu acumulei dinheiro nela. Ótimo. E ela serviu para comprar minha casa também. Aham. Né? Então, eu posso usar a Previdência para vários projetos e vários sonhos que eu tenho também. Obviamente, quando você me fala das viagens, que é demais, né, Bia? Ah, Viajar quem o não gosta? mundo. Quem Te não acompanhei, gosta? eu não vou falar dos países aqui, mas a gente depois sim, troca algumas sim. coisas. Adorei. Aham. Mas assim, se eu vou viajar no que vem, talvez a Previdência não seja um instrumento adequado para guardar dinheiro. Porque você vai precisar do dinheiro num espaço menor de tempo, né, sim, Matheus? Sim, exato. Aí talvez o dinheiro para essa viagem seja melhor a gente escolher um outro investimento de mais curto prazo, que a gente chama, né? O curto prazo por quê? Porque o Matheus vai precisar do dinheiro daqui a um ano, né? Então aí eu posso entrar num investimento num fundo de mais renda fixa, mais conservador, até numa poupança, por que não? Né? Exato, Então, assim, sim. ter a consciência de que pensar no futuro é importante, mas também fazer as escolhas para qual objetivo eu quero guardar o meu dinheiro é fundamental também, Bia. E aí, pensando em tudo isso que a gente falou, eu sei que a Cássia já deu várias dicas ao longo do episódio, mas eu vou pedir pra você sintetizar 3 pra gente agora no fim, pode ser? Vou anotar tudo aqui, hein? Matheus, nossa, primeiro assim, né? É incrível você, viu? Obrigado. Que linda trajetória, Obrigado. inspiradora, né, Bia? Super. E ouvindo a história do Matheus, assim, eu vou tentar resumir mesmo em 3 grandes dicas, porque ele deu vários insights aqui pra falar de futuro, né, Matheus? Sim. Todo mundo quer ter um futuro aí incrível. E quando a gente fala de futuro, o primeiro ponto que ele traz e que é super relevante pra todo mundo que tá vendo a gente, né, e ouvindo a gente, é falar do tempo a favor desse futuro. Né? Então, assim, você começar cedo, né, fazer o dinheiro trabalhar pra você o quanto antes, com certeza, lá no seu futuro, você vai ter uma garantia melhor de uma renda, de uma aposentadoria, né? De realização de mais sonhos, né? Porque o dinheiro vai trabalhar para você. Então, primeiro, né? Comece. O quanto antes, melhor. O tempo, ele é fundamental. Tem gente que acha, Bia e Matheus, de que o dinheiro é mais importante. Eu falo, Sim. não. Se você começar cedo, você pode começar com R$10, Matheus. Uhum. 20, 30. É. Mas se você tiver 50 anos para acumular, olha o quanto tempo ele tem para rentabilizar. Tá? Então isso é importante. O Matheus trouxe muito isso aqui, porque a gente quer que ele continue realizando aí no futuro, né? Para sempre aí, pro resto da vida dele. Segundo ponto importante, disciplina financeira. Vocês perceberam o quanto o Matheus falou dessa questão de segurar alguns impulsos do consumo, porque ele tem disciplina financeira. Né? Disciplina financeira, para qualquer projeto, para a educação financeira, é fundamental. Né? Abrir mão de um sonho que eu não preciso realizar hoje, né? Pra que eu vou comprar minha outra bolsinha, né, Matheus? Eu já tava pensando, não vou no shopping, pra quê? Pra quê? Né? Eu tenho que ter disciplina, porque a Cássia do futuro vai querer também ter a bolsinha dela lá na frente. Exato. Né? A disciplina é fundamental e o Matheus tem muito isso. Então você que tá ouvindo a gente aí também, pare e reflita sobre as escolhas que você tá fazendo hoje. Né? Às vezes com um pouquinho de disciplina, eu consigo fazer escolhas melhores e mais conscientes para garantir um futuro melhor lá na frente também. E por fim, a questão do sonho, né? Da gente entender o que eu quero pro meu futuro, né? Porque se eu não sei o que eu quero, né? Ou pior ainda, né, Matheus? Eu não entender que eu vou querer realizar mais pra frente, né? E entender e respeitar isso, né? Respeitar o que eu quero continuar fazendo, né? O perfil que eu tenho para fazer boas escolhas de investimento, eu posso também ter um problema sério lá no futuro, né? Então, respeite o seu perfil, entenda o que você busca, entenda, isso é muito importante. Sim. Né? Porque essas boas escolhas de hoje, elas vão te garantir um futuro melhor. E aí, quando você fala de escolhas também, Matheus, a gente fala de previdência, por exemplo. Você falou de Sim. aposentadoria, de futuro. Tem tudo a ver, tá tudo conectado. Tá, né? Então, começar uma previdência hoje, o quanto antes. Eu tenho os meus filhos, né? A Laura hoje tá com 19 anos já.
Você poderia quase ser meu filho, mas não é, né? O Vitor tá com 13. E assim, eu comecei nesse mercado com 18, como eu te falei. Sim. E tive a sorte de fazer isso pra eles desde quando eles nasceram. Mas imagina o quanto eu posso, né, com um plano, com uma previdência, garantir o futuro de outras crianças se eu tivesse a consciência com essas 3 dicas que a gente acabou de falar. Então, tudo isso que você contou pra gente me inspirou muito a falar sobre isso. Sim. Porque são coisas que parecem bobinhas, simples, mas que fazem muita diferença lá no diferença. futuro. Com certeza. Não é? Sim, com certeza. E aprendi muito, já até anotei essas diquinhas aí. Dicas preciosas. Preciosas, de milhões. De milhões, dicas de milhões, gostei. A gente quer que você se de aposente. milhões, hein? Você viu, né, Bia? Ele vai se aposentar lá com uns 30 anos. Milionário, Matheus, milionário. Maravilha. Matheus, Lembra aos da 30 gente aqui, anos. tá, Matheus? Uma voltinha. Parabéns pela trajetória. Obrigado. E, Cássia, obrigada pelas Obrigada a dicas. você, Obrigada Bia, pela parabéns. participação aqui também. E, Matheus, sem Ai, palavras gente, pra Tô você. apaixonado, foi tudo, foi mara. E espero que muita gente entenda, aprenda, não tenha medo. Exato. Não é um assunto chato, foi de uma forma super leve que eu Leve. pude aprender. E entender também, né? Porque às vezes a gente fica, não, educação financeira, palavras difíceis, não sei o que lá. Mas não, é importante, sabe? Pro nosso crescimento, amadurecimento, a vida adulta. Chega, Ela tá? chega, não tem Ela Então, chega. é sobre, a gente tem que se programar mesmo. Muito bom, isso mesmo. E a gente ajuda você nisso. Como a Cássia falou, a gente tem a Previdência, tem o site da brasilprev.com.br. Lá você pode achar mais informações para ajudar na sua tomada de decisão. E eu reforço também que o Foca nos Sonhos tá no Instagram com várias dicas. Várias dicas também. Então você tem a chance de consumir esse conteúdo. A gente tem tanta informação na internet. Vamos usar a informação também que vai ajudar a gente a construir nosso futuro e focar nos nossos sonhos e realizar os nossos sonhos, tá bom? Fique ligado, então, você aí, ligado, ligada, porque tem muita coisa boa pra você que a gente preparou, tá bom? Incrível. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Beijinhos.